Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos às afiliadas do Cron, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou falar da evolução do homem com a Mãe Terra. Em um tempo antes do tempo, onde o silêncio era a única voz, a escuridão o manto que cobria o vazio, o primeiro suspiro de vida sussurrou entre as pedras. Os minerais quietos e profundos repousavam na vastidão da terra. Em suas entranhas, o fogo ancestral forjava os alicerces do que viria a ser. Dos minerais surgiram as primeiras faíscas de vida, germinando sementes de esperança. E do ventre da terra brotaram raízes que se ergueram como braços suplicantes aos céus. O vegetal, em sua serena dança, capturou a luz do sol e em seus verdes dedos entrelaçou-a na energia do universo, criando folhas, flores e frutos. A quietude mineral deu lugar ao murmúrio das folhas ao vento, ao perfume das flores que se abriam. Então, entre as folhas emergiram os primeiros seres que se moviam com vontade própria. O animal, despertando da calma vegetal, começou a caminhar, a caçar, a viver. Pulsava o coração da selva e o sangue corria, quente, nas veias das criaturas. Olhos se abriram para o mundo, ouvidos captaram o chamado selvagem e bocas clamaram pelo sustento. O animal vivia à busca incessante, o instinto que guiava cada passo, cada salto, cada voo. Do reino animal surgiu o homem, herdeiro da terra, do ar, da água e do fogo. Ergueu-se sobre duas pernas e olhou para os céus, buscando respostas nas estrelas. Com mãos habilidosas moldou ferramentas, ergueu abrigos e desenhou seu destino nas cavernas escuras. E no peito do homem o coração batia, não apenas pela sobrevivência, mas pela curiosidade, pelo amor, pelo sonho. A mente humana se expandia, tecendo pensamentos complexos, perguntas sem fim e a incessante busca por significado. E assim do homem nasceu o ser universal, cuja essência transcendia os limites do corpo e da mente. E da alma vasta e coração aberto, o ser universal sentiu a pulsação do cosmos em suas veias. Conectando ao todo, viu-se parte de uma sinfonia maior, onde cada átomo, cada estrela, cada sopro de vida estava entrelaçado em uma dança eterna. O ser universal compreendeu que a jornada do mineral ao homem era uma ascensão da consciência, uma expansão do ser. Assim, em cada pedra, cada folha, cada criatura e cada homem, o universo encontrava uma forma de se conhecer, de se expressar e de ser. E na vastidão do infinito, o ser universal sorriu, pois sabia que o ciclo da vida era a celebração da própria existência do cosmos, um poema eterno escrito nas estrelas, nas ondas do mar e nos sussurros do vento. E no início, quando o mundo era jovem e o tempo ainda não havia aprendido a contar as suas horas, os minerais dormiam nas profundezas da terra. Silenciosos e antigos eram as primeiras manifestações do ser, acumulando em si a memória da criação. E no interior das rochas, os cristais cresciam, organizando suas estruturas com uma precisão que ecoava a ordem do universo. Ali, nas entranhas da terra, a matéria inerte aguardava o sopro divino que despertaria. E com o passar das eras, a alquimia da vida começou a operar seu milagre. Sob a luz do sol e a bênção da água, os minerais se transformaram em nutrientes, alimentando as sementes escondidas no solo. Dessa forma, o mineral deu seu primeiro passo na longa jornada da evolução, tornando-se parte do reino vegetal. As plantas emergiram, suas raízes exploraram a terra, seus caules buscavam a luz. E em cada folha, em cada flor, havia uma dança de transformação e crescimento. O vegetal, com sua capacidade de criar vida a partir da luz, simbolizava a primeira grande ascensão da matéria. Dos vegetais surgiram então os primeiros sinais de um movimento consciente. As plantas em sua quietude, alimentando os seres que começavam a se mover sobre a terra. O reino animal despontou, carregando consigo o desejo de explorar, de sentir, de interagir. O instinto era o seu guia e a sobrevivência era a sua missão. Cada criatura, do menor inseto ao mais majestoso predador,
representava um passo adiante na escalada evolutiva. Os animais então desenvolveram sentidos aguçados, mentes curiosas, e com eles a vida ganhou uma nova dimensão de complexidade e beleza. E então, no auge do reino animal, emerge então o homem, Homo sapiens, o ser pensante, cujas capacidades iam além do instinto e da sobrevivência. O homem olhou para o céu e viu mais do que estrelas, viu mistérios a serem desvendados, viu a si mesmo refletido no cosmos. Com mãos que podiam criar e destruir, o homem construiu civilizações, pintou suas histórias nas cavernas, compôs músicas que ecoavam o seu espírito. A linguagem, a arte, a ciência, cada uma dessas criações era um passo na ascensão da mente humana, uma busca incessante por significado e conexão. Mas a jornada não terminou no homem. A evolução não era apenas física, mas também espiritual. Do homem despertaria o ser cósmico, um ser que transcende a limitação do corpo e abraça a totalidade do universo. O ser cósmico reconhece que não é separado do todo, mas uma expressão dele. A consciência se expande para além das fronteiras do tempo e do espaço, mergulhando nas profundezas do ser e acendendo os píncaros do entendimento. O ser cósmico vê a si mesmo em cada grão de areia, em cada raiz da flora, em toda a fauna, em cada estrela distante, entendendo que o mesmo princípio que organiza os átomos em uma pedra faz florescer uma rosa, faz surgir um leão e faz sonhar um homem. E tudo isto está presente em sua própria essência. É a dança eterna da energia da consciência, onde cada forma de vida é uma nota na sinfonia universal. Assim, a busca pela evolução do mineral ao ser cósmico é a jornada do próprio universo, conhecendo a si mesmo. É um poema escrito nas linhas do tempo, um hino cantado pelas estrelas, uma dança entrelaçada de matéria e espírito. E na vastidão do cosmos, o ser universal sorri, pois sabe que a viagem nunca termina. É um eterno retorno, um ciclo sem fim de descoberta, crescimento e amor. E nesta vasta tapeçaria da existência, onde cada flor é uma expressão única de todo, o ser humano ocupa um lugar de grande responsabilidade. Erguido do reino mineral ao hominal, com mente e o coração abertos para o universo, ele é dotado de uma consciência capaz de compreender sua interconexão com todos os seres vivos e com o espírito de Gaia. A autorresponsabilidade do ser humano começa com o reconhecimento de que ele não é uma entidade separada, mas uma parte integral do grande tecido da vida. Cada ação, por mais pequena que pareça, ressoa no delicado equilíbrio do ecossistema. Ao pisar o solo, respirar o ar, beber a água e consumir os frutos da terra, o ser humano participa de uma troca contínua com Gaia. Esse relacionamento exige respeito, gratidão e, sobretudo, responsabilidade. O espírito de Gaia, a força vital que anima o planeta, é a tecelã desta tapeçaria, onde minerais, plantas, animais e humanos estão entrelaçados em uma dança harmoniosa. A Terra não é apenas um recurso a ser explorado, mas um ser vivo a ser cuidado e honrado. A consciência de Gaia pulsa em cada rocha, em cada folha, em cada batida do coração animal. Sentir esta conexão é o primeiro passo para uma vida de autorresponsabilidade. E como guardião de todos os seres vivos, o ser humano deve adotar uma postura de compaixão e respeito. Cada pedra, planta que cresce, cada animal que respira e cada rio que flui, todos são manifestações do mesmo espírito que habita em nós. E ao cuidar da terra e dos seus habitantes, o ser humano cuida de si mesmo. A destruição da natureza é uma autodestruição, pois somos feitos do mesmo pó das estrelas, do mesmo barro primordial. A responsabilidade do ser humano também se estende ao futuro. Cada geração é uma guardiã temporária deste planeta sagrado, com o dever de preservar e melhorar o legado para aqueles que virão. Sustentabilidade não é apenas uma palavra, mas um compromisso diário de viver em harmonia com os ritmos naturais e de proteger a biodiversidade e de minimizar o impacto negativo das nossas ações.
O espírito de Gaia nos chama a ser curadores e não destruidores. Ao plantar uma árvore, estamos semeando esperança. Ao proteger um animal, estamos celebrando a vida. Ao consumir conscientemente, estamos honrando o ciclo da criação. A autorresponsabilidade é um chamado à ação, uma invocação para viver de maneira que cada passo seja uma dança de amor e respeito pela Terra. Em nossa jornada de evolução, do mineral ao ser cósmico, carregamos a sabedoria dos reinos anteriores. O ser humano, com sua mente desperta e coração compassivo, tem a capacidade de ser um catalisador para a cura e transformação. E ao abraçar a autorresponsabilidade, nos tornamos co-criadores de um mundo onde todos os seres vivos podem prosperar, onde o espírito de Gaia é reverenciado e onde a sinfonia da vida pode tocar sua melodia mais harmoniosa. E assim, em cada ação consciente, com cada gesto de amor, o ser humano responde ao chamado da nossa Mãe Terra, sussurrando de volta ao vento, ao mar e às montanhas que ele é e sempre será um guardião dedicado do espírito de Gaia. Assim como cada ação consciente, com cada gesto de amor, o ser humano responde a esse chamado, ele será sempre o guardião dedicado. E neste papel, a autorresponsabilidade não é apenas um dever, mas uma honra sagrada, um juramento silencioso feito a cada nascer do sol. Porque ao final, não é a grandeza das civilizações que determinará o nosso legado, mas a profundidade da nossa conexão com o planeta que nos deu e nos ofereceu vida. Não seremos lembrados pelas conquistas materiais, mas pelo respeito que demonstramos à nossa Mãe Terra, pela harmonia que cultivamos com todos os seres vivos e pela sabedoria com que navegamos nos desafios deste tempo. O destino do ser humano está intrinsecamente ligado ao destino da Terra. Cada passo que damos em sua superfície sagrada reverberará no cosmos, ecoando nossa intenção e nossa consciência. Se escolhermos viver com responsabilidade, honrando a interconexão de toda a vida, então contribuímos para a elevação do espírito humano e pela cura do planeta. O desafio é imenso, mas a capacidade humana de amar e transformar é maior. Com mãos que podem construir e corações que podem curar, temos o poder de reverter a destruição e criar um futuro onde a Terra e todos os seus habitantes possam prosperar em unidade e paz. E que este compromisso no agora seja a nossa luz guia, um farol que ilumina o caminho da nossa evolução, do mineral ao ser cósmico, e que ao final da nossa jornada possamos olhar para trás e ver que deixamos um legado de harmonia, sabedoria e amor. Pois é na fusão desses elementos que reside a verdadeira ascensão do espírito humano. Assim, com a mente clara e coração aberto, o ser humano se ergue como guardião de Gaia, comprometido a proteger e honrar o delicado equilíbrio da vida. E ao fazer isso, o homem se torna verdadeiramente um ser universal, em completa harmonia com o vasto eterno. Essa pauta foi feita em conexão com o pessoal de Sirius. Eu espero que vocês tenham curtido.